Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do podcast do Instituto Flávia Magalhães. Hoje eu estou aqui com a nossa convidada especial, já vou contar uma novidade aqui do Instituto para vocês. Ela vai estar atendendo no Instituto. A Regina Jordão é PhD em Ciências da Saúde e vai estar contribuindo aí para a qualidade de vida de todos aí no Instituto. Olá, Regina, é um prazer receber você aqui. Oi, Flávia, o prazer é todo meu. Estou assim com muita ansiosa para começar o trabalho com a equipe. O Instituto para mim é um exemplo de trabalho, profissionalismo e vamos que vamos para poder fazer diferença aí para a vida das pessoas. Nós estamos muito felizes com a sua chegada, viu? E hoje eu vou aproveitar aqui e fazer um bate-papo com você para a gente entender um pouco o quanto é importante e o quanto influencia na nossa rotina a alimentação. Eu vou começar aqui já com uma pergunta. Eu queria te perguntar assim, pra gente no dia a dia, a alimentação influencia nos níveis de energia, na disposição em que a gente acorda? Tem relação o que a gente come com a nossa energia que a gente usa durante o dia, essa sensação de alegria e leveza? Acredito que a gente tem que pensar na alimentação como um todo, porque alimentar-se não é o fato só de um determinado alimento específico, mas sim o conjunto de fatores no dia a dia. Então, quando você pensa em ter disposição, eu gosto de usar assim uma analogia ao carro. Se você precisa fazer todo um preparo, um cuidado com o carro, é como se o carro fosse o nosso corpo. Então, você precisa ingerir determinados nutrientes que estão nos alimentos em combinações variadas para que você tenha, por exemplo, a energia do carro seria o carboidrato. Então, é um dos nutrientes que a gente tem como principal fonte energética. Então, e também, né, é um dos vilões que todo mundo diz, carboidrato não pode. Então, esse aí já é um mito que fica para um novo podcast só para isso só, né? E aí temos a proteína. Então, como a gente fosse, o carro seria o carboidrato, seria a gasolina, o álcool, combustível, que é uma maior proporção no dia para poder dar essa energia ao longo das tarefas diárias. Temos a proteína, que seria a parte de tecidos, a parte de estrutura, a parte óssea, por exemplo, o metabolismo, que seria a carcaça, vamos dizer assim, a estrutura do carro. Temos a parte da manutenção. Então, se você não colocar água, se você não colocar óleo nesse carro, se você não fizer manutenção preventiva, você estar acompanhando aquele carro, que no caso é o nosso corpo, você não consegue ter um funcionamento adequado. Você vai viver, você vai ter aquilo ali disponível, mas não vai ser com essa disposição, com essa leveza que você diz, né, até, e a questão de humor, a questão de ansiedade, de todos os processos que a gente pode ter fora do fisiológico, fora do que seria o natural. E sim, nós somos seres humanos, nós temos influências totalmente do meio ambiente, principalmente externo. Então, muitas vezes você vai deixar de comer alguma coisa porque você está triste, ou você vai buscar determinado alimento porque você está triste, né? Então, tem algumas situações que vão influenciar nas suas escolhas. Então, se você fizer uma escolha de uma alimentação variada, balanceada, colorida, porque a natureza, ela é sábia, ela traz as cores nos alimentos e as cores já ajudam com que a gente pense nas nossas melhores escolhas, além, obviamente, de outras funções que tem nos alimentos. Mas o que a gente precisa desmistificar é que a gente tem que consumir o alimento diariamente como fonte de nutriente, mas também como fonte de prazer, como fonte de estou bem, eu vou escolher tal alimento, mas que eu tenho uma escolha, como dizer, direcionada, isso, consciente. E sim, esses efeitos da combinação, então qual tipo de carboidrato, qual tipo de proteína, qual tipo de lipídio, de gordura que você vai juntar no dia vai trazer uma melhor disposição, tanto energética, para você fazer atividade física, por exemplo, para cognitiva, para o cérebro funcionar. Então a gente tem a glicose, que é a principal fonte de energia do cérebro é o formato de glicose. Então, às vezes, algumas pessoas fazem restrição de carboidrato que precisam ocupar o corpo para que ele
dê toda a sua transformação de proteína, de gordura em carboidrato, isso demanda muito do organismo e vão ter efeitos deletérios ao longo da vida. E aí essa pessoa não tem essa energia básica para o cérebro. Sim. Então aí vem o mau humor, aí vem a indisposição. Então tudo isso afeta o dia a dia, afeta o trabalho. Então sim, essa combinação de alimentos que vão trazer os nutrientes específicos, mas que também vão trazer o social, também vão trazer o prazer, o paladar. Então, assim, que eu gosto de falar, comida tem que ser gostosa. Você tem que ter o prazer de você se alimentar, mas ao mesmo tempo você tem que saber as escolhas. Sim. O que você vai distribuir ao longo do dia para ter essa disposição, tanto física quanto emocional, por exemplo. Legal. E dá para ter prazer comendo de forma natural, né? Porque a outra pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: os alimentos ultraprocessados que gastam muita energia para ser metabolizado e não são quase absorvidos, não tem nutriente para nutrir o corpo, esses alimentos por si só, eles são responsáveis por causar uma inflamação silenciosa interior e deixar a gente com mal-estar. Isso acontece realmente? Isso, na verdade tem toda uma dinâmica que fala, o alimento inflama. Então assim, só tomar cuidado com as terminologias, porque não é um alimento específico sozinho que provoca inflamação. Então, muitas vezes, né, a gente tem o foco, os modismos. Aquele alimento do momento, ele é ruim ou ele é bom. Então, a gente tem que tomar cuidado que alguns alimentos que são fontes de açúcares simples, com alto teor calórico e sem nutriente, a gordura saturada, que estão excesso, né, nos alimentos tudo industrializados. Junto. E quando a gente fala industrializado, é legal você citar esses dois termos que você acabou citando agora, que é bom as pessoas lembrarem da diferença. O industrializado, no geral, a gente precisa entender quem é esse produto industrializado. Qual é, o que tem nele. Porque tem o ultraprocessado e o processado. Então, não podemos dizer que industrializado é ruim. Calma. Porque a gente não consegue ir lá todo dia tirar o leite da vaca para tomar. Essa vida moderna, não dá, né? Que não precisa dá. de tudo precisa, muito rápido, às vezes, de algo que fique na prateleira. Então, assim, só que isso traz o quê? Quanto maior tempo de prateleira, mais aditivos, mais produtos químicos. Conservantes, acidulantes, emulsificantes. E esses aditivos, eles podem, por exemplo, um exemplo clássico agora são desses iogurtes que contêm proteína em alto teor. Eles possuem uma substância, um aditivo, por exemplo, que chama carboximetilcelulose. Esse tipo de aditivo, ele é um espessante, ele é utilizado e ele, ao longo prazo, se for consumido todos os dias, já estão tendo estudos que relacionam distensão abdominal, cólica, efeito de flatos. E aí a pessoa, ela acha que está saudável, que aquele produto é o bom no momento, e aí ela consome todos os dias e começa a ter essa distensão e começa a associar glúten, tira o glúten, tira a lactose. E não tira aquilo que está causando o problema. Por quê? Porque é uma versão nova, moderna do produto e que a princípio... produto processado que vem colocado ali saudável. Isso. Um rótulo de saudável. E nem sempre é assim, né? E aí o que você disse do industrializado, então a gente tem que verificar. É ultraprocessado? Que é aquele alimento que tem mais de 5 ingredientes, desde que você não consiga identificar quase o que tem ali. A gente fala que não é aquela comida que a gente compra no mercado, o ingrediente. Você vai lá, você vai ler um monte de código, um monte de nome estranho, fala, opa... Esse alimento não é legal. Não é o que Deus fez. Não, exato. É que vem preparado. Exato, é essa questão. Não é o natural. Então, se tem algum ingrediente que você não sabe nem ler a palavra, já não tá legal aquilo. E sim, todos esses componentes juntos, eles começam a alterar toda a parte fisiológica, provocar processos inflamatórios, pode, por exemplo, aumentar a resistência à insulina, pode alterar a captação de glicose. Então, tudo isso, por exemplo, os adoçantes já têm esse efeito comprovado. Sim. E as pessoas consomem para emagrecer, para o efeito, exato, para ser saudável. Então, a ilusão de que você vai, às vezes, tirar um açúcar simples, colocar um aditivo e que tá tudo bem. Remediar a decisão de mudança, né? Você fica usando dispositivos ali que te ajudam
a levar, né, a coisa adiante sem tomar decisão assim, não vou tomar açúcar por um período, vou fazer isso e vou... Legal. Treinar o paladar. Treinar o paladar. Isso que é importante, treinar o paladar. Natural, né, não ao que mascarado, você não sente o sabor de nada, o tempo todo você tá com açúcar, né, você sente o açúcar dos alimentos, você não sente o sabor real dos alimentos. Tanto é que é engraçado, se você perguntar para as pessoas assim, qual é o gosto de tal coisa? A pessoa olha e fala... Ela às vezes cita um alimento ultraprocessado, ou cita um ingrediente de um outro alimento. Ela não sabe o que é um ácido, o que é um amargo, o que é um doce da fruta. Então, as pessoas, elas não têm mais esse treino por conta de todos esses alimentos que, junto com aditivos, com umas combinações que não são os alimentos de verdade, podem sim. Aí, só que a gente só tem que tomar cuidado que não é hoje eu tomar 1, 2 que vai fazer essa diferença. É isso que eu quero te perguntar. A minha próxima pergunta é a seguinte. Por exemplo, eu tenho uma rotina de treino, de 3 a 4 vezes na semana. Por conta do treino, eu tenho essa liberdade de vez em quando, comer uma coisa que está totalmente fora? Isso é muito prejudicial? O quanto isso é prejudicial para o corpo? Ou não? Por exemplo, se eu treino, eu tenho uma vida regrada, a exceção às vezes não vai ter nenhum problema, até bom para o corpo que ele vai funcionar melhor, ele vai ter um choque no metabolismo. Como é que isso funciona? Essa questão do quanto a pessoa treina, que vai fazer diferença, e eu vou usar uma palavrinha que eu gosto muito de usar, que é a palavra depende. Tudo depende. Tudo depende nessa vida. Porque o resultado é sempre o equilíbrio. Agora, o equilíbrio, como você sabe que é um equilíbrio? Porque, hoje eu vou me dar a chance, eu comecei um trabalho novo, tô feliz, vou me dar a chance de sair e comer um fast food. Ok. Aí amanhã você tá triste, você dá outra chance a comer um doce. Aí é o comer emocional, né? Exato. Então, assim, quantas chances você vai se dando pela questão, eu treino bastante, eu posso. Então, a gente tem que colocar na balança. Porque às vezes você vai passar a semana inteira com uma alimentação balanceada. Então, a dieta, vamos cortar a palavra dieta da nossa vida. Porque, pra mim... A dieta, para mim, e as terminologias também científicas trazem a dieta com restrição. E antigamente, a gente usar esse termo dietética como restrição. Hoje já se tem um modismo muito em cima dessa terminologia. Então a gente fala muito de plano alimentar, de mudanças comportamentais principalmente. Então o que você precisa entender? Se durante a semana você seguiu toda essa rotina... um dia que você sair, e aí não precisa ser o sábado, ou domingo, a sexta, porque as pessoas escolhem. Pode ser a segunda, pode ser a terça, por que não? Né? Dia do lixo, pelo amor de Deus, vamos abolir. Porque comida não é lixo, pelo amor de Deus. O dia que eu vou sair da dieta, dieta, por que dieta? Você está tendo restrição? Se você está tendo restrição, e qual o motivo da sua restrição? É fisiológica? São escolhas? Então, precisa começar a trabalhar um pouco mais nosso entendimento disso, a mentalidade. Sim. Então, você treina forte, você está fazendo bem, você pode sair no final de semana com um amigo, pode, mas a hora que eu sair, preciso escolher aquela porção gigante, preciso comer a fritura, não pode ser assado. Sim. Um ponto importante, por exemplo, é o efeito deletério do álcool. Isso sim, o álcool... A gente tem vários estudos que ele tem mesmo às vezes dependendo da quantidade, para o indivíduo, ele tem um efeito em que pode sim reduzir a performance ou atrapalhar o processo dessa performance. Então, você quer melhorar a síntese muscular, síntese proteica, ele não vai ter esse funcionamento adequado. Seu corpo é muito degradante, por conta do consumo do álcool. Então, precisa pensar muito bem. Será que vale a pena aquilo? Ou eu vou colocar uma estratégia, vou tomar mais água naquele momento, às vezes a gente brinca... Diminuir quantidade. Janta antes de ir, sabe assim? Então assim, faz uma refeição leve, para você diminuir a sua... a sensação de fome, que na verdade é o que você falou agora, é aquela fome... Emocional, social, porque é aquele momento que você está envolvido que você nem percebe o que está comendo. Então, esse ponto é importante. Então, depende muito do seu treino, da sua vida, seu dia a dia, do quanto você vai fazer essas
saídas do seu plano, vamos dizer assim. Sim. A saída não pode ser um descarrego, tem que ser, mesmo que você saia de vez em quando, tem que ter um equilíbrio. Sim. Que legal. Com consciência. Eu acho que acredito que a palavra seja consciência. Muito bom. Regina, você me diz assim, você gosta da frase que a sua comida seja seu remédio? Essa frase é bem antiga, foi falada por Hipócrates, né, um filósofo, e ele tem muito vínculo com a questão medicinal, com a questão médica. Então a gente trabalha, até eu já li alguns artigos que discutem muito a medicalização da nutrição. Então, alguns termos, não sei se vocês já ouviram falar, que é o nutracêutico, alimento funcional. Então, assim, existem algumas terminologias que tratam o alimento como ele sendo fonte de alguma substância, algum nutriente, que ele vai funcionar além da sua função fisiológica de, por exemplo, carboidrato, proteína, lipídio. Ele vai ter uma função a mais, que aí a gente trata como terapêutico. Entendi. Só que assim, é um limiar muito tênue que a gente tem que trabalhar com essa interpretação. Por quê? Porque as pessoas acabam usando o alimento como um medicamento para tratar, vamos dizer assim, e esquece que ele não é isolado, que não é único. Então não é o abacate, não é o brócolis sozinho que vai fazer efeito. Então, em termos, vamos dizer assim... São as combinações. São as combinações. Então, essa frase, ela é muito utilizada, mas hoje em dia a gente tem que se preocupar muito com a questão comportamental do alimento. Então, ele não é só nutriente, tá? Envolvimento muito social, cultural, que a gente acaba perdendo a nossa raiz cultural. O Brasil, ele é um país extremamente rico na cultura. A gente não tem disponível, às vezes, determinados alimentos para aquela pessoa. Às vezes a pessoa gosta da farofa, ela gosta da mandioca de manhã. Então, a gente precisa... isso só tem pão francês porque aqui é pão francês. Então, assim, a gente precisa retomar, resgatar toda a nossa cultura alimentar, para que a gente tenha uma variedade de alimentos e que a gente tenha os nutrientes que a gente precisa, pensando num alimento prazeroso, pensando num alimento que você goste, que resgate a sua família, resgate a sua cultura, que você tenha lembranças daquilo. Então, eu gosto muito que a gente fala da alimentação afetiva, a culinária afetiva. Então, o que seu avô fazia? O que sua avó fazia? Comida de mãe, comida de pai. Então, a gente tem que pensar nisso. E fugir um pouco daquela questão de que o alimento vai ter determinado nutriente. Certo. Só. Então não é só aquilo. Então essa questão dessa frase a gente... Para o pessoal entender, nutracêutico é aquele nutriente que é natural, mas que passa por um processo de industrialização e vira um remédio. E a pessoa toma como... Eu vou fazer uma outra pergunta, vou engajar uma outra pergunta. Eu escuto muitas pessoas falando assim, eu como muito mal, eu como tudo muito, eu tomo refrigerante, mas eu tomo vitaminas. Para compensar. Eu compenso com vitaminas, eu tomo B12, eu tomo D, eu tomo cálcio. Isso realmente funciona? Foi bom que a gente já chegaria nesse caminho mesmo. Pensando em medicalização, a gente vai para as cápsulas, a gente vai para os comprimidos. Então, quando você tem o processo farmacêutico, a formulação ali, separando aquele nutriente específico, então é só vitamina C, é só vitamina A gente tem um processo fisiológico diferente de absorção. Você vai absorver, mas é diferente de você estar comendo uma fruta que ela vai ter a água junto para absorver, ela vai ter uma fibra, ela vai ter todo um processo que vai te ajudar no intestino, de todo esse processo fisiológico natural que você tem nessa ingestão de um alimento in natura. Agora, em alguns momentos você precisa disso? Precisa. Certo. Então, por exemplo, a pessoa desenvolveu uma anemia por falta de ferro. Não adianta ela ficar comendo todo dia carne vermelha. Não adianta ela ficar ingerindo. Ela vai precisar desse reforço. Ela precisa desse reforço. Ela precisa dessa quantidade. Então, o ácido fólico, quando a gente pensa em gestante, é necessária a suplementação. Então, por exemplo, é bem-vindo. Num quadro de osteoporose, se tá com o sol em dia, vitamina D, aí sim vale um cálcio. Aí uma sim coisa vale. mais... Mas fora isso, tem que pensar na alimentação natural, é isso? Exatamente. E assim, às vezes a gente fala, mas o jovem não precisa, o mais velho precisa. Não é bem só a idade que vai influenciar. A gente precisa entender... Estilo de vida. Exato.
Exato. Por exemplo, uma Sim. pessoa que tem muito estresse metabólico, que está sedentário. Então, mas adianta só tomar cápsula e não fazer exercício físico? Não, não você adianta. vai estar faltando algo para o seu corpo, né? Como você disse, o corpo a gente pode associar, por exemplo, como um carro. Ele precisa de determinadas coisas específicas para que ele fique bem, funcione direito. Então, se você negligenciar algo, vai ficar faltando. Ou o exercício, ou na alimentação, ou até na consciência, na questão de mente, né? Um relaxamento, períodos onde você consiga extravasar, momentos de lazer. Então, nós somos seres integrados. Precisamos de tudo isso para que tenhamos saúde, né? Sim, e essa saúde vem o humor, vem o cognitivo, vem a atenção. Então, a gente às vezes está com falta de atenção, cansaço, fadiga. Outra coisa importante, o sono. O sono também para o seu metabolismo funcionar adequadamente. Então, quanto tempo de sono você precisa? Então, a gente precisa ver o indivíduo como o íntegro, um todo. Então, não é somente ali a comida em si. Uma coisa pontual que vai fazer durante 15 minutos do dia e vai ser. Não. É uma mentalidade de um estilo de vida que produz saúde como uma consequência das suas atitudes. Eu acho que esse é o caminho, Exato. E acredito que a gente precise, sim, de apoios. Sim, então, quando você está num local como instituto, que você tem um ambiente já propício para isso, as pessoas já trabalham nessa relação com a alimentação mais saudável, nessa relação com uma suplementação que, se necessário, vai ser realizada, uma orientação de exercício físico adequada. Então, assim, isso ajuda muito a você levar isso para o seu dia a dia. Porque precisa levar para casa. A gente tem nossa casa, a gente tem a família, a gente tem amigos. Então, precisa se tornar o que a gente fala de rotina. Sim, precisa sair de um ambiente de algo que eu sei, porque eu escuto falar, eu vejo na internet, para algo que eu faço. Exato. E aí essa transformação a gente só consegue através das atitudes. E falar sobre isso é muito interessante para as pessoas entenderem esse processo. Virar um hábito é uma construção. Sim, não é rápido, óbvio. Sim, óbvio. Nada na vida é. A gente não se tornou o que a gente é hoje sem muitos anos de vida aí sendo processados. Então, a gente precisa entender que demora um pouco e muita gente não tem paciência. Sim. Quer resultado rápido. É. E o resultado rápido é o pior. Sim. Tá? No emagrecimento, por exemplo, o efeito sanfona vem claramente. E quanto mais passar a idade de você fazendo essas atitudes, dieta restritiva, alimentação desbalanceada, sem exercício físico, a longo prazo você vai ter efeitos. Sim, que vão ser mais difíceis de serem corrigidos, mas que não é impossível. Sim. Acho que nunca é tarde para que vivo, você melhore. Tá valendo. Exato, tá valendo. Isso que é mais importante. E para fechar a questão da suplementação, é bom lembrar que a palavra já diz suplemento ou complemento alimentar. Certo. É para que você tenha o seu básico ali distribuído e que você coloque a mais no seu corpo. Sim, não pode ser aquela coisa que é o carro-chefe, eu faço tudo errado e aquilo ali me salva. Não. A pessoa quer tomar um whey protein, uma creatina e não faz um treino, às vezes, pesado, por exemplo, para tomar a quantidade que seria necessária de creatina. Às vezes, uma carne, um pedaço de carne, às vezes uma proteína vegetal já estaria suprindo a necessidade dela. Para que ela tá gastando dinheiro com algo e às vezes nem prazer ela tem em consumir? Sim. Porque às vezes as pessoas falam, eu odeio aquele suplemento, como que eu posso tomar melhor? Eu falo, não toma. Vamos trocar. Sim, vamos precisa ter prazer. Imagina, tampar o nariz e tomar um negócio, não rola. Não, você não vai aguentar fazer não isso vai por muito aguentar. tempo. Um dia que você não estiver bem já lidando com outra coisa, já foi. Já você não vai tomar. Não vai tomar. E você compra aquilo porque fulano comprou, porque ciclano, porque veio não sei da onde. Mas você não sabe nem o que é. das suas reais necessidades. Exato. Né? Então, assim, você ter um acompanhamento profissional pensando nessas orientações é legal. Não precisa ser óbvio a vida inteira, mas que você tenha para você conseguir ser, a gente fala, né, a autonomia do indivíduo. Você ser responsável pelo que você está fazendo. Só você que é responsável. Sim. Então, as suas escolhas de vida, seja pessoal, seja na alimentação, seja de atividade física, é que vão gerar o seu dia a dia, que vai dizer o futuro, como que você vai lidar com essa vida, como você vai lidar com o seu dia a dia. O seu resultado vai mostrar suas ações. Vai. Né? Não tem jeito. Não tem jeito. Você vai pra, assim, não teve, foi culpa do outro. Não. Cada um tem uma vida e é isso. Tem que a resposta vai vir. E a resposta vai vir. Seu corpo, sua mente, como você está, tudo isso vai demonstrar o seu estilo de vida. Maravilhoso, Regina.
Muito bom. Agora vamos lá, Regina, para a última pergunta. É difícil comer saudável? Não, são escolhas. Uau, é isso. E são escolhas que não são fáceis? Depende muito do indivíduo, depende do que ela vai buscar de acompanhamento, do que ela quer para a vida dela. E hoje em dia, acho que o recado também que a gente precisa deixar para as pessoas é tomar muito cuidado com rede social. Tomar muito cuidado com o que se diz por aí e até o que se diz, porque evidência científica, você pode achar artigo científico para qualquer coisa. Sim. Qualquer tipo de informação você acha em artigo científico. Agora, se é bom, se é válido, se você vai utilizar aquilo, se aquilo foi feito em rato, se foi feito em ser humano, se foi feito aqui, se foi feito em outro país. Sim. Então, você precisa saber. E não é fácil você fazer isso sozinho. Sim. Então, é importante ter um apoio, é importante você saber se direcionar, saber onde procurar. E sim, é possível termos saúde, comermos com prazer, sentir o gosto da comida, eu acho que é isso, o comer de verdade e o básico faz efeito. Funciona. Funciona. O arroz, o feijão, a salada. Estratégia, vamos começar a comer pelos vegetais, é uma estratégia legal para que você consuma a maior quantidade do vegetal, porque uma dificuldade hoje em dia é essa ingestão de que é preconizado 400 gramas de vegetais ao dia. Como que a gente atinge isso? Como se distribui isso durante o dia. Então, assim, existem algumas estratégias que você pode inserir na sua vida, só que desde que seja individualizada. Sim, e que você ganhe essa consciência de perceber que seu corpo precisa disso. Foi maravilhoso estar com você aqui, Regina, PhD maravilhosa, trazendo informação relevante, consistente, que realmente, se seguido, leva a uma transformação de vida. Muito obrigada. O prazer foi Obrigada meu. a todos que estão acompanhando o podcast do Instituto. Uma honra participar e estar aqui promovendo isso. Muito obrigada, Regina. Obrigada eu e nos vemos lá. Até! Me despeço aqui, não se esqueça de se inscreverem no nosso canal e compartilhar as informações que a gente compartilha aqui. Muito obrigada a todos!